Após muito tempo de espera, finalmente chegou um momento muito aguardado para os fãs de ficção científica. No dia 21 de outubro, Duna de Denis Villeneuve finalmente chegou aos cinemas e nós podemos conferir essa adaptação que veio prometendo ser a maior e mais fiel à obra do Frank Herbert. Mas será que ela é tão boa quanto prometido? Fica aí que eu já conto para vocês. Duna de Frank Herbert é um livro lançado em 1965 que até hoje é considerado um dos mais importantes e influentes desse gênero. Isso porque ele nos apresenta um universo único, há milhares de anos no futuro, onde se estabeleceu um grande império galáctico e em meio a esse império existem diferentes entidades, como as Casas Nobres, a Guilda Espacial, a misteriosa Ordem das Bene Gesserit, e é em meio a esse contexto que ele nos apresenta uma trama que debate vários temas como filosofia, política, religião, ecologia, e é justamente toda essa profundidade que torna o universo de Duna tão fascinante. Assim como no livro e no filme nós acompanhamos a ida da família Atreides para Arrakis. Nós temos o Duque Leto Atreides, que é o líder da casa Atreides, e o imperador oferece a ele o comando de Arrakis, planeta onde é encontrada a especiaria, a substância mais preciosa em todo o universo. Também chamada de melange, a especiaria é tão preciosa porque ela é extremamente poderosa. Ela consegue expandir a mente humana, aumentar a percepção sensorial a níveis extremos e também é fundamental para as viagens espaciais nesse universo. Só que ao assumir Arrakis, a Casa Atreides se coloca na mira dos Harkonnen, que são os grandes vilões dessa história. Logo de cara, o filme já deixa bem claro o quanto os Harkonnen são brutais e opressores, e eles exercem muito dessa opressão sobre os Fremen, um povo que vive no deserto arraquino. Por conta da complexidade do universo de Duna, esse filme veio com um caráter mais introdutório. Ele é focado em apresentar todo o contexto ali para o espectador, ao mesmo tempo em que ele prepara o terreno para a jornada que nós vamos acompanhar no segundo filme. Porque sim, a história vai ser dividida em parte 1 e parte 2. E um dos maiores desafios dessa adaptação certamente foi conseguir se manter interessante, tanto para quem é fã de Duna e vai lá assistir esperando ver o que ela encontrou nos livros, quanto para quem nunca viu nada desse universo e está conhecendo ele agora. Por isso nós temos, por exemplo, um maior tempo em Caladan. Nós vemos a cerimônia onde o Duque é convocado para assumir Arrakis, vários momentos antes da partida dos Atreides para o planeta deserto, mas tudo que foi acrescentado nesse momento teve um propósito muito importante, que foi o de estabelecer as relações entre os personagens. E não só isso, mas esse momento também é fundamental para entender por que o Duque Leto foi convocado para Arrakis e também porque esse é um momento de tristeza, de melancolia para a família Atreides. Por isso, Caladan, ao mesmo tempo em que você vê que é um planeta rico em natureza, tem água, tem árvores, vegetação, ele é representado ali em um clima sombrio, melancólico. O clima parece que tá sempre assim, nublado, vai começar a chover, porque a chuva é sempre usada como um elemento assim de drama nos filmes. E já quando eles chegam lá em Arrakis, o filme apresenta a mudança no ambiente. Arrakis é um local hostil, perigoso, cheio de ameaças, e isso fica bem expresso ali na cinematografia, que adota cores mais quentes, faz questão de exibir a luminosidade do ambiente externo, do deserto, adentrando ali, mesmo nos ambientes fechados. A parte de fotografia se saiu muito bem em executar toda essa ambientação dos planetas. Até Gied Prime, ele tem uma coisa gótica, ele lembra até um pouco Giger, as artes do J.R. Giger, aquela coisa sombria, meio metálica. E assim, a complexidade do mundo de Duna com certeza é uma coisa muito difícil de se passar numa obra audiovisual. Ele tinha todo o desafio de apresentar uma cultura diferente, uma nova sociedade com as suas diferentes camadas, tecnologias totalmente distintas das nossas, e para isso o filme usou de alguns momentos expositivos para apresentar esses conceitos para os espectadores. Só que ele usa essa exposição
atenção de forma inteligente. Ela sempre casa com o que está acontecendo ali na narrativa. E é legal também que ele não fica entrando em explicações desnecessárias. Tudo que você vê ali na tela, tudo que é explicado em algum momento, vai ter um propósito para o entendimento das coisas no futuro, mais para frente no próprio filme. Por causa disso, quem é fã e leu os livros pode ficar a impressão de que ficaram faltando algumas coisas. Mas nós temos que lembrar que é uma adaptação. E assim, se ele começasse a jogar todo esse universo muito complexo ali no filme, um monte de coisas que não ia ter utilidade nenhuma para a trama do filme em si, ia ficar uma coisa confusa, porque ia ser muita informação sendo jogada ali no espectador e no fim muitas dessas coisas não iam chegar em lugar nenhum. E assim como o Villeneuve tomou a liberdade de criar cenas novas, ele também cortou várias coisas, incluindo a presença de alguns personagens. Alguns que vão aparecer só na parte 2 e outros que realmente parece que não vão entrar nesse filme. E assim, falando em personagens, gente, Duna tem um elenco incrível. E isso foi fundamental para a execução dessa versão cinematográfica, porque ela com certeza exigiu muita atuação. Nós temos o Timothée Chalamet como o protagonista Paul Atreides, que consegue passar toda a confusão e o medo que o personagem está passando nesse momento. A Rebecca Ferguson, maravilhosa como a Lady Jéssica, que é uma das minhas personagens favoritas do livro, inclusive, ela consegue passar muito bem os conflitos que existem entre o lado mãe e o lado Bene Gesserit da personagem, algo que é muito importante nesse filme. E, gente, a caracterização das Bene Gesserit tá incrível. Elas estão muito misteriosas, com aquela aura de poder, parece mesmo uma irmandade de bruxas, né? Elas são conhecidas como as bruxas Bene Gesserit. E o Oscar Isaac também brilhou como o Duque Leto Atreides. Ele conseguiu passar toda a imponência do personagem na sua voz, nas suas expressões. Ao mesmo tempo em que ele é um líder, fica bem claro que o Duque é uma pessoa que tem um elo muito forte com a sua família e também com toda a casa Atreides. Ele é um cara que se preocupa com todos aqueles que estão sob o seu comando. Desse lado da casa Atreides, eu só senti falta de um pouco mais de destaque tanto pro Tuffy Howard quanto pro Gurney Halleck. Dos generais do Duque, o filme deu muito destaque pro Duncan Idaho, que é interpretado pelo Jason Momoa, que está aí no auge da sua carreira, fazendo o Aquaman, né? E assim, isso é compreensível. Só que por conta desse destaque, eu achei que acabaram tirando um pouquinho ali do brilho dos outros generais. Provavelmente eles vão ter aí os seus momentos no próximo filme, mas eu achei que foi uma coisa que fez um pouco de falta, principalmente analisando do ponto de vista de quem não leu os livros e não sabe o que vai acontecer, porque é importante que a adaptação funcione tanto para quem leu os livros quanto para quem ainda não leu e está conhecendo agora tudo isso. E assim, os vilões do filme também merecem muito destaque. O Stellan Skarsgård como Barão tá incrível, amedrontador, e os Harkonnen têm toda uma caracterização sinistra, a pele muito pálida, a cabeça raspada, os líderes sempre com roupas em tons escuros, até Gied Prime, o planeta deles, é todo escuro, todo sombrio, e o Barão tá sempre muito sinistro, usando seus suspensores para se manter elevado acima dos outros. E cara, tem uma surpresa muito grande envolvendo o Barão nesse filme. Na hora que aconteceu, eu fiquei assim, impressionada. Sério, fiquei sem reação. E por fim, não poderiam faltar também os Fremen, que tiveram a sua aura lendária muito bem representada nesse filme. Eu achei fantástica a caracterização deles, os trajes, a forma como eles foram sendo apresentados e até mesmo a diversidade étnica que existe entre eles, que é algo fundamental na representação dos Fremen. Isso porque no livro, não é spoiler, podem ficar tranquilos, o Frank Herbert nos apresenta que os Fremen têm suas origens dos peregrinos Zensunni, que é um grupo de povos oprimidos que viajavam de um planeta a outro em busca de liberdade. E os Zensunni são justamente os ancestrais dos Fremen que encontraram ali em Arrakis a sua liberdade. E esse é um aspecto deles que, gente, não pode ser ignorado de forma nenhuma. E a adaptação de 84, lá do David Lynch, pecou bastante aí nessa parte da representação dos Fremen. A Shani, que é interpretada pela Zendaya, teve muito pouca participação nesse filme,
o que já era esperado. A Shani não tem tanta presença aí no início, mas, gente, nas poucas cenas que a menina apareceu, ela arrasou. A Zendaya tá demais e ela com certeza vai ter mais destaque na continuação. Algumas pessoas até especulam que na parte 2 as coisas vão acontecer mais do ponto de vista dos Fremen, porque aqui nós tivemos os eventos do ponto de vista da Casa Atreides, em especial do Paul Atreides e da Lady Jessica. E vai ser bem interessante se eles levarem essa perspectiva para os Fremen no segundo filme. E para encerrar, eu não posso deixar de falar da trilha sonora do Hans Zimmer, que tá cheia de criatividade. Na trilha sonora de Duna ele usou instrumentos bastante variados, assim, tem gaita de foles, muita música árabe, umas vocalizações. A música das Bene Gesserit, ela tem assim uns sussurros sinistros que ajudam a aumentar essa aura delas, né, de uma coisa misteriosa. Jed Prime, quando começa lá, aparece o planeta dos Harkonnen, aquela coisa, uma guitarra meio pesada, um rock and roll, um heavy metal. Toda a trilha sonora do filme é muito poderosa e é impossível você ignorar a presença dela ali. Ele consegue construir as cenas junto com a fotografia. E, gente, isso é muito digno de obra de arte, né? Em Duna, Denis Villeneuve mostrou que consegue lidar com uma franquia tão grandiosa e tão difícil de adaptar, tão complicada de domar quanto um verme de areia. E assim, apesar de se sair muito bem em toda a execução, ele é incrível, fica a impressão de uma coisa incompleta, que ainda precisa ser concluída. Tem até algumas coisas que eu achei que aconteceriam nesse filme, mas não aconteceram. O Villeneuve chegou a mudar a ordem de alguns eventos ali, então vai ficar bastante coisa para a segunda parte. Essa segunda parte parece que vai ser bastante agitada, porque vai ter bastante coisa para se concluir. E por isso, mais uma vez, esse é um filme que vai depender dessa sequência. Se Duna Parte 2 não acontecer, esse pode ir de uma das maiores adaptações para um dos maiores desperdícios da história do cinema. Então vamos torcer muito para ele ter essa parte 2. E assim, algumas pessoas até estão comparando ao final do Sociedade do Anel, do Senhor dos Anéis, né? Que ele termina ali com um evento que puxa pro segundo filme. Só que eu discordo um pouquinho dessa comparação, porque Sociedade do Anel, assim, primeiro, já estava confirmado que seria uma trilogia de Senhor dos Anéis, nunca houve essa dúvida. E assim, o primeiro filme é A Sociedade do Anel. A história da Sociedade do Anel acontece ali. Ela começa e tem uma conclusão. Já em Duna não fica tanto essa sensação, parece que assim, quando as coisas vão começar a ficar boas, o filme acaba. Muitas pessoas realmente estão ficando aí com esse sentimento. E eu entendo, sabe? Eu entendo principalmente pra quem tá conhecendo agora. Quem já leu os livros e sabe o que vai acontecer, fica empolgadíssimo, pensando no que vai acontecer ali no segundo filme. Agora, quem nunca leu o livro e tá conhecendo agora, fica assim meio... Apesar de que esse filme tem umas cenas muito legais, assim, ele é bem impactante, mas o filme acaba num momento que parece que acaba repentino. É uma coisa parecida com o segundo filme do Hobbit, quando o dragão sai pra cidade, sabe? E acaba. Mas assim, gente, se você é um fã de ficção científica, em especial de Duna, eu recomendo que você assista, porque o filme tá primoroso, o trabalho do Denis Villeneuve e de toda a equipe está maravilhoso. Se você se sentir seguro e puder, assista no cinema. De qualquer forma, 35 dias depois do lançamento, ele estará na HBO Max. E é muito bom finalmente ver essa obra tão incrível ganhando uma adaptação desse nível. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, pessoas. Para muito mais sobre Duna e outros universos da ficção científica, fique ligado aqui no Central Pandora e nos vemos no próximo vídeo.